Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos na semana Power, este é o quinto vídeo, onde nós estamos criando um painel do absoluto zero até a publicação no Power BI Online. Então nós vamos fazer a criação no Power BI Desktop e depois, na sequência, levar lá para o Power BI Online. Já deixa eu abrir aqui o Power BI para nós ganharmos tempo. Enquanto o Power BI vai abrindo, deixa eu só passar uns recadinhos para vocês. Pessoal, tem uma diferença, tem vários tipos de vídeos, tá, no YouTube. Tem os vídeos que são simplesmente demonstrativos, que eu vou apenas demonstrar para você como fazer alguma coisa. Eu poderia fazer esse painel todo aqui em 20 minutos, num vídeo só, tá, todo. Só que você simplesmente conseguiria replicar esse material. O conteúdo que eu passo é diferente, é explicativo, eu gosto de explicar os conceitos, é o formato de aula mesmo, tá? Você entender de onde vem e para onde vai, por que que a gente faz as coisas. Que quando nós entendemos a origem, o destino daquilo que a gente está aprendendo, os conceitos, fica muito mais fácil aplicar em outros projetos. O que eu quero formar não são papagaios, simplesmente repetidores. O que eu quero formar são profissionais que realmente consigam trabalhar com o Power BI. É uma ferramenta fantástica e realmente o mercado está muito carente de profissionais que conhecem essa ferramenta. Muitas empresas estão buscando, basta você ir lá no LinkedIn fazer uma pesquisa rápida sobre Power BI. Vão aparecer milhares de vagas lá solicitando pessoal com conhecimento em ferramentas de BI. E o Power BI Desktop é a ferramenta mais utilizada, mais solicitada hoje, tá? Então esse era o recadinho que eu queria passar para vocês. Além daquele famoso recadinho para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para você fazer essa inscrição e ativar o botãozinho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos, tá? Curta também esse vídeo, ajuda bastante o canal e comente aí. O que você está achando dessa série de vídeos? O que você está achando desta aula? O que eu posso melhorar? Se você realmente já usa o Power BI ou está conhecendo, está vendo essa ferramenta pela primeira vez. Muito bem, vamos então ao nosso conteúdo aqui. Eu vou fechar aqui hoje eu vou abrir diferente. Deixa eu virar aqui para ver a tela. Legal, aqui nós vamos abrir pelo botão arquivo. Eu tenho aqui aulas, arquivo aula, é o nosso projeto de Power BI que nós estamos trabalhando. Então, no último vídeo nós já criamos aqui a nossa tabela calendário, né, no DAX. Inclusive eu falei para você que não é o melhor local, na minha opinião, mas muitas pessoas usam aqui sem problema nenhum, vai funcionar também, tá? Eu só fico meio receoso com termos de performance, mas tranquilo. Legal, vamos agora ver aqui a nossa tabela receitas. Eu tenho aqui a quantidade e valor unitário. Ó, a receita seria o quê? Esse valor, deixa eu só classificar isso aqui. Então seria a quantidade vezes o valor unitário. Eu teria que ter uma linhazinha aqui de receita, tá? Eu vou mostrar para vocês duas formas de criar essa receita. Uma forma é com coluna calculada e a outra forma é com uma medida em DAX, que é o mais recomendado, tá? Uma coluna calculada, gente, ele calcula um valor para cada linha. É como se você estivesse lá no Excel e criasse uma linha aqui, ó, isso vezes isso, ou seja, são vários cálculos. Quanto maior o número de linhas, mais cálculos eu vou ter, ou seja, a coluna calculada ela não é muito performática, tá? Ou seja, ela ocupa muito processador. Mas nós vamos criar para conhecer, e depois eu vou mostrar a alternativa para criar esse mesmo valor, só que sem usar uma coluna calculada, que é o ideal, tá? Mas é importante que a gente saiba também que existe a coluna calculada. Então aqui na ferramentas de coluna, eu tenho aqui, ó, nova coluna. Vou clicar aqui e vai mostrar aqui na barra de fórmulas
o que eu quero, um espaço para eu colocar o que eu quero. Então a primeira coisa, eu vou colocar o nome da coluna, vou chamar de receita CC, que é de coluna calculada, tá? Só para a gente diferenciar depois de outra receita que nós vamos fazer. Então essa receita vai ser o quê? O meu valor unitário, vou começar pela quantidade, né? Vai ser a minha quantidade vezes, notem que primeiro vem o nome da tabela e na sequência vem entre colchetes quantidade. Quem já está acostumado com Excel, usar tabelas no Excel, vai ter mais familiaridade com esse conceito aqui, esse termo, tá? Vai ser vezes do quem? O valor unitário. Valor unitário. Então, se eu pegar a quantidade vezes o valor unitário, ele vai fazer para cada linha esse cálculo, tá, gente? Vou dar um Enter e olha só o que vai acontecer. Ele está criando uma coluna aqui, calculada, onde ele está calculando por linha. No Power BI existe o conceito de contexto de filtro e contexto de linha. Então, o que é o contexto de linha, gente? O contexto de linha é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo um cálculo para cada linha, tá? Isso aqui é um cálculo para cada linha. E existe o conceito de filtro. Como se eu tivesse colocado aqui em cima, se fosse lá no Excel, uma célulazinha aqui em cima, uma função soma, para somar todo a minha coluna. Por que contexto de filtro? Porque se eu filtrar aqui, o valor vai ser alterado. Lógico, no Excel eu teria que usar a função subtotal para isso, né? Mas só para você entender isso aqui. Então já criei a minha coluna calculada. Eu vou usar essa coluna calculada lá no meu visual agora. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela. Deixa eu trazer ela para cá. Deixa eu só mudar a minha tela aqui, que eu estou na frente, né? Pronto. Saí da frente. Agora aqui, o que nós precisamos ver? Eu tenho aqui agora a minha tabela receitas, eu tenho agora a tabela, o campo, né? A coluna calculada, a receita. Eu vou trazer essa receita para cá, para colunas. Olha só, 7.069. E vou trazer loja para cá também. Loja. Opa, deixa eu só inverter aqui. Tá lá, então ele tá... O legal, gente, é que ele já aplica esse filtro aqui, tá? O total das minhas receitas é 7.269.000. Na minha, por loja, eu tenho aqui o total de receitas. Bem legal, né? Então ele conseguiu já separar, fazer um filtro, é como se eu tivesse só uma acesa aqui, de cada loja, né? Deixa eu só mudar o formato aqui, tirar essas casas decimais aqui, botar para 0 casas, para ficar mais fácil a visualização aqui, a gente não precisa de centavos. Legal, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui nós criamos essa coluna calculada, que deu esses valores. Só que, coluna calculada, eu falei para vocês que perde um pouquinho de performance. Como é que a gente faria para criar esse mesmo resultado aqui, só que de uma forma mais performática? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma medida agora. Então eu vou clicar com o botão direito nessa minha F receitas e vou clicar aqui em nova medida. Quando eu clico em nova medida, ele vai mostrar aqui para mim um espaço aqui na barra de forma para criar essa minha medida. Então essa minha medida, eu vou aumentar um pouquinho aqui. O que ela... eu vou dar um nome para ela. Sempre antes do sinal de igualdade é um nome, tá? Então eu vou chamar aqui de receita. Vou colocar o média aqui de medida, tá? Para diferenciar daquela outra receita lá. Essa receita vai ser o quê? Seria a minha soma da minha coluna calculada. Mas só que imagina o seguinte, eu não tenho minha coluna calculada, então o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma soma, certo? Só que a soma, gente, ela faz uma função, sempre a gente tem que ter isso em mente, tá? A soma é uma função que ela faz no sentido, um contexto de filtro, ou seja, ela soma só a coluna toda, tá? Então eu não conseguiria fazer, sem ter aquela coluna receita CC, usando a função soma. Por quê? Porque eu preciso fazer o cálculo de uma linha
de uma coluna com outra, da mesma linha da outra coluna, certo? A quantidade vezes o valor unitário. Então eu preciso recorrer a uma outra função, que é a SumMax. O que a SumMax faz? Ela faz uma soma também, só que ela aplica um cálculo nessa soma. O que eu quero fazer? Eu quero primeiro multiplicar um valor por outro para depois somar esse valor, certo? Então a SumMax, ela é uma função no contexto de linha. As funções que terminam com x, elas são no contexto de linha, elas têm a capacidade de alterar o contexto da função original. Por exemplo, a sum, contexto de filtro. A SumMax muda o contexto para o contexto de linha. Então a primeira coisa que ela pede é qual é a tabela. Então eu vou dizer que a minha tabela é F receitas. Legal. E agora ela pede a minha expressão. Qual é a expressão que eu vou usar para calcular a soma? Tá? Então ela vai percorrer linha a linha da F receitas. Mas qual é o cálculo que eu quero fazer? Então eu quero a quantidade de quem? Da F receitas, vezes o valor unitário. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui, não sei se eu vou conseguir diminuir, vou. Valor unitário. Deixa eu voltar aqui. Valor unitário. Legal. O que eu preciso fazer agora? Fechar o parênteses da minha SumMax. Então vamos entender essa função, gente. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma soma. Legal. O X significa o seguinte, que antes de fazer a soma, eu vou percorrer linha a linha. Antes de fazer a soma, eu vou percorrer linha a linha dessa minha tabela que está aqui, F receitas. Aí ele pergunta, qual é a expressão, qual é o cálculo que você quer fazer? Então eu vou percorrer linha a linha, pegando a linha da quantidade e multiplicando pela linha do valor unitário. Então primeiro ele multiplica e depois no final ele soma, tá? Tranquilo? Para quem manja de Excel é como se fosse um somar produto. Qual é a diferença de usar aqui, gente, do que usar uma sum de uma coluna? De fazer aquela coluna calculada que a gente fez lá. A diferença é que a coluna calculada, ela cria, como é que eu posso dizer? Ela materializa o valor em uma tabela. E essa materialização dos dados em uma tabela, em uma coluna, como está ali, custa muito em performance. Tá? É como se eu colocasse em cada linha uma função. Já a SumMax, do jeito que eu estou usando aqui, ela cria essa tabela, só que virtual. E isso é muito mais performático, é muito mais rápido, ele ocupa muito menos processador. Tá? Então, o consumo de processador é bem menor. Então, eu vou dar um Enter. Quando eu crio uma medida, eu não vejo o valor em lugar nenhum. Tá? Eu só vejo que tem uma medida, que muda o símbolozinho aqui. Está aqui, ó. Uma calculadorazinha. Então eu vou pegar essa calculadora, deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu tirar daqui primeiro para sair de lá. Isso. Ó, eu vou pegar essa receita medida. Opa, clicar aqui primeiro. Pegar essa receita medida e arrastar aqui para baixo. Olha lá, o que aconteceu? Os mesmos valores, exatamente iguais. Só que essa receita medida é muito melhor. Então sempre optem por isso. Tá? Sempre, 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 sempre. Tá? Legal, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou tirar a loja. E eu quero o quê? Eu vou lá de calendário e imagina que eu quero saber por ano a soma de receita. Essa soma de receita que agora eu posso tirar, né? Não preciso mais. Deixar só a medida aqui. Que é a medida que a gente deve usar, tá, gente? Sempre usem a medida. Não usem. Nós poderíamos até tirar a coluna calculada, mas eu vou deixar lá para você ter um arquivo depois, que eu vou mandar para você depois de pronto, tudo que a gente passou aqui no curso. Depois você pode excluir ela para melhorar a performance do seu projeto, tá? Eu vou pegar o ano e arrastar para cá, ó. O ano veio como soma, eu vou simplesmente clicar na setinha e colocar aqui, ó, não resumir, tá? Não resumir. Então ele vai mostrar lá ano 2019, 2020.
E interessante que ele mostrou o mesmo valor para os 2 anos. E está errado isso, gente. Por quê? Acontece que essa tabela de calendário não está conversando com essa tabela F receitas. Elas não conseguem conversar, tá? Eu preciso fazer com que elas conversem. Como é que eu faço com que essas duas tabelas conversem? Fazendo o relacionamento delas. Então eu venho aqui no botão de modelo. A minha tabela de calendário está aqui. Eu preciso informar para o Power BI que essa tabela aqui tem um campo em comum com essa tabela. Para quê? Para que elas possam conversar. Então o que eu faço, gente? Eu pego o campo data de calendário e arrasto até a data da F receitas. Com isso, eu vou estar criando um relacionamento, olha lá, entre as duas tabelas. Vamos entender um pouquinho esse relacionamento. Tem duas informações aqui muito importantes, tá? 3, né? A primeira, qual é o campo? Então, quando eu clico aqui, ele mostra que é o campo data. A segunda informação é a cardinalidade. O que é a cardinalidade? Cardinalidade é esse umzinho aqui, ó, e esse asterisco. O que significa esse umzinho e esse asterisco? Significa que nessa tabela aqui, a de calendário, esse campo data não se repete, ou seja, as datas são únicas, são exclusivas. Então é 1 e aqui o asterisco significa é muitos. Então nessa tabela aqui, na F receitas, essas datas elas se repetem, porque eu posso ter mais de uma venda no mesmo dia, né? Posso ter vários lançamentos na mesma data. Então é uma cardinalidade 1 para muitos. As cardinalidades, então, elas podem ser, se nenhuma. Vamos clicar aqui em propriedades e aqui mostra todas as cardinalidades possíveis aqui, ó. Então eu tenho a cardinalidade 1 para 1, muitos para 1, 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos, tá? São essas 4 possibilidades. Aqui, gente, sempre evitem usar essa 1 para 1, essa muitos para muitos. Isso aqui é a pior cardinalidade para usar num projeto de BI, tá? Não é legal. Por enquanto só creio nisso. Eu não vou entrar a fundo aqui nas cardinalidades para não ficar muito longo o vídeo. Mas a gente poderia falar muito sobre isso. Para quem conhece SQL, isso aqui já está dominado, já entende o que eu estou falando. Vou clicar em OK aqui. Então essa é a segunda informação que eu tenho dessa figura. A outra informação que eu tenho é o sentido, gente. Olha só, ela está dizendo que ele parte dessa tabela e vai para essa tabela. Essa setinha está demonstrando o sentido. Esse sentido ele pode ser da tabela calendário para receitas, pode ser da receitas para calendário, ou pode ser ambos, tá? O sentido ambos é o pior sentido que pode existir. O melhor sentido é sempre da tabela que tem a chave primária, que é a chave que não se repete, que é o campo onde os valores são exclusivos, para a tabela dimensão, para a tabela fato. Então esse é o melhor sentido que tem, da tabela dimensão para a tabela fato. Por quê? Porque essa tabela dimensão é a tabela que vai filtrar essa tabela aqui. Se eu aplicar um filtro de ano aqui, esse filtro vai expandir até a F receitas, ou seja, se eu colocar ano 2019, então essa tabela só vai ter 2019 e assim por diante, tá? Então é assim que funciona. Vamos ver como é que ficou lá no nosso painel. Olha só, gente, o simples fato de eu relacionar aquelas tabelas já fez com que o valor ficasse correto aqui. Então em 2019 eu tive um faturamento, uma receita de 5 milhões. Em 2020 foi de 1 milhão, tá? Então, o relacionamento faz com que eu consiga conversar uma tabela com a outra sem precisar usar função nenhuma, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo, que eu acho que já vai se estender um pouquinho, eu vou deixar o próximo conteúdo para o próximo vídeo, onde nós vamos continuar, então, aplicando mais medidas, mais relacionamentos, conforme nós tivermos a necessidade, a gente vai navegando entre as telas, tá? Isso é porque nós estamos para mostrar tudo como funciona.
É lógico, se a gente fosse fazer tudo de uma vez só, a gente primeiro fazia a modelagem, criar os relacionamentos, criar as medidas, categorizar, depois viria aqui para o painel. Em 20 minutinhos ficaria pronto. Mas o objetivo é que você entenda cada coisa que está acontecendo. Tá? Então, aquele lembretezinho famoso de sempre. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixe seu comentário, o que você está achando, como é que você está entendendo isso, você já usa o Power BI ou não. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito. E compartilhe com seus amigos, gente. Com certeza muitas pessoas precisam, carecem desse conhecimento. Isso aí pode ajudar muito na sua carreira profissional. Um forte abraço e até o próximo vídeo.